Olá, muito boa noite. Eu sou o Pastor Uzias. Estou aqui juntamente com o JG. Boa noite, JG. Boa noite, pra quem não me conhecia agora vai conhecer, tá vendo aí? Verdade. Então, nós estamos dando início à primeira fase do nosso treinamento para quem vai começar a participar do projeto Rádio Fonte. E nesse primeiro vídeo a gente vai passar para vocês alguns conceitos bem básicos sobre locução. E nós preparamos aí uma apresentação para ficar um pouco mais visual para todos vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Então, nós estamos apresentando o projeto Rádio Fonte e esse vai ser o treinamento que nós vamos começar aqui com vocês hoje. Mas antes da gente passar para o treinamento efetivamente, a gente vai falar um pouquinho dessa ferramenta poderosa que é o rádio, né? E nada melhor do que falar de rádio sobre quem entende de rádio, porque eu entendo de TI, mas de rádio eu entendo pouco. E tá aqui o JG que já mexe com rádio há muitos anos e eu queria que ele falasse um pouco sobre para ele, né, no ponto de vista dele. A gente tem um conceito global sobre o que é rádio, mas no ponto de vista de quem já mexe com rádio há muitos anos, o que significa ter um rádio? O que para você significa transmitir algo via rádio? Bom, a ideia básica do rádio é mexer com a imaginação, tá? Quem está lá do outro lado muitas vezes não consegue ver o rosto, né, o corpo, não consegue ver a pessoa, né? Então você está entrando no imaginário da pessoa, ou seja, a locução ela abrange tudo isso aí, ou seja, você vai mexer com a Com as ideia, com as sensações. sensações da pessoa. A pessoa vai imaginar quem é o JG, como é o JG, o que o JG está fazendo, como é que o JG se veste para ir trabalhar, aquela coisa toda, entendeu? Aham. Então isso é o normal. Então essa é a ideia básica do rádio, ou seja, mexer com o imaginário de quem está lá do outro lado. A televisão é muito simples, você bateu o olho, você está vendo, está tudo ali na sua cara. Entendeu? Mas o rádio não, o rádio você está entrando na casa da pessoa, pede licença para entrar, entrou, às vezes você nem pede licença, já entrou do mesmo jeito, tá tudo certo, mas assim, a pessoa não te vê. Né? Então assim, ela vai ter sempre aquela ideia, sempre está imaginando quem é a pessoa que está lá do outro lado. Eu já, inclusive, já passei por cenas até engraçadas em relação a isso. A pessoa imaginava que eu era cabeludo, cheio de tatuagem e tal, magrelão, 1,80 m de altura, quando chegou olhou pra mim, mas é você? Eu falei, eu mesmo. Entendeu? Então, assim, as pessoas imaginam, sempre imaginam o locutor aquela pessoa bonitona, tá? Nem sempre, tá? Nem sempre, porque quando você está trabalhando, quando você está no ar, normalmente você tá. Agora eu gostei, se abrir outro microfone ficou melhor. É, às vezes quando você está trabalhando, às vezes você está ali até chateado, mas você tem que transmitir para quem está lá do outro lado a alegria que às vezes você não está nem sentindo naquele momento, entendeu? Então quem está ouvindo o rádio está procurando talvez uma válvula de escape, ouvir às vezes uma brincadeira, ouvir uma palavra que ela estava procurando ouvir ali o dia inteiro, ninguém falou, às vezes o fato de ligar o rádio, ela escutou, já mudou o dia da pessoa. É. JG, quantos anos de experiência com rádio? Eu acho que já está virando 26 ou 27 anos, mais ou Já é uma menos. É estrada, muita né? coisa. Eu comecei a trabalhar com rádio, era disco de vinil, fita DAT, cartucho, que você tava ouvindo rádio, você ficava escutando clac, clac, clac. Era os cartucheiros trabalhando, puxando, plá, e voltava, entendeu? Da época antiga, o botão da mesa que a gente trabalhava parecia um botão de fogão, aquele troço grandão. Hoje um computador você resolve tudo, né? Verdade. E aí temos também a evolução, né, dessa ferramenta. Isso. Começou lá com disco de vinil. Antigamente era só tinha uma AM em ondas curtas, aí foi pro FM, né, disco vinil. Depois do disco vinil veio a fita DAT. Depois da fita DAT veio o MD, que é aquele mini discozinho. Depois do MD veio se não me engano, SD, é uma coisa assim, eu não lembro direito. Depois passou pro CD. Do CD
aí já evoluiu direto para o computador. E hoje a gente tem aí né, a gente continua com as transmissões via rádio, torres de transmissão, Do rádios mesmo oficiais, jeito. mas hoje também a gente tem essa ferramenta poderosa que são as rádios web, né? A grande vantagem da web rádio é que você não tem fronteira, né? Você não tem fronteira. A FM ela tem um alcance máximo aí, se eu não me engano, hoje é de 300 a 400 quilômetros. A AM vai ser extinta, né? Porque a AM as válvulas de AM são muito perigosas, né? Ela gera uma radiação extremamente perigosa e nociva. Ondas curtas eu acredito que não deve acabar, porque ondas curtas é a que alcança. Até os militares usam muito para se usam comunicar. muito. Exatamente. Então, a tendência, acredito natural, é de que as rádios FM se tornem digitais e passem todas para o computador. Hoje em dia, você com apenas um clique e aplicativos de web rádio, você consegue alcançar aí É mundial, passou a ser mundial. exatamente, não tem fronteiras de alcance. E a rádio sempre foi uma paixão, também sempre foi rádio amador. Rádio amador. Na época do Bigode de Gato. Bigode de Gato. Bigode de Gato. PX9A5666. Pois é, então Muito tempo. já tem uma estrada. Então a gente não está falando com alguém que não conhece, estão trazendo essa ferramenta poderosa que é a rádio. Lembrando a você também que para você habilitar, né, uma rádio web hoje é algo muito simples. Esse primeiro treinamento a gente vai falar somente sobre locução, como você fala, ou como você deveria, né, falar. Lembrando a você que não existe assim uma receita de bolo. Né? Não tem. O grande segredo de ser um locutor hoje não é ter voz. Aquela vozona, entendeu? É você sentar atrás do microfone de rádio, se sentir à vontade. Antes de mais nada, você tem que se divertir. Tem que se divertir. Ou seja, não pode ter medo do microfone. Ele não morre também, não. O pastorzinho está com ele quase encostado ali no queixo. O meu aqui também, não mudei ainda não, mudei. Não, né? Não, ainda está aqui. Então, locução sentou, conversou. É como se você estivesse trocando essa ideia que a gente está tendo aqui. Não tem que inventar voz, não tem que firular demais, é simplesmente conversar. Só conversar. Ser uma pessoa que gosta de conversar. Pode ter vergonha na cara não. Não pode. É isso aí. Então, queridos, a gente vai... Lembrando a você que é o primeiro treinamento sobre locução. Os outros treinamentos sobre as ferramentas eu vou fazer sozinho. Trouxe o JG porque já é a voz da fonte, né? Desde o começo, né? Rádio Fonte. A melhor da web. Pois é. Então, a gente vai apresentar para você e o projeto Rádio Fonte. Hoje a gente tem alguns objetivos básicos para trazer para você. Então, a primeira pergunta que a gente trouxe, essa que vai aparecer para você, o que é locução? Posso começar? Vamos lá. Locução é falar. Simples assim. Falar. Se sentir à vontade, não ter vergonha. Primeiro que quando você está fazendo locução por trás de um microfone de rádio, você está só. Só que assim, entre aspas, só entre aspas. Porque você vai ter muita gente te ouvindo. Então você vai chamar aquele pessoal para sentar à sua volta e você vai falar. Simplesmente você vai falar. Você não tem que criar voz, você tem que usar a sua voz. Ah, minha voz é feia. Não existe voz feia. Entendeu? Existe como você vai falar. O treino, né? O treino. Simples assim. Não tem essa história de que minha voz é feia. Sua voz não é feia. Não existe voz feia. Entendeu? Existe como você usa a sua voz. Simples assim. Okay. Locução é simples. Então, a locução, basicamente dizendo, então, é você conversar, falar com uma pessoa que está do outro lado te ouvindo, né? Exatamente. Chama para sentar aqui, vamos trocar uma ideia aqui na dois, acabou. Isso. Então, vamos para frente, porque não é a locução é um conceito, é claro, mas dentro da locução a gente tem alguns desdobramentos. Algumas regrinhas. Também. E o primeiro desdobramento, a primeira regrinha que a gente separou para vocês foi essa, né? O tempo de locução. O que é o tempo de locução? Está aparecendo para você na tela aí. É o tempo que leva uma locução no intervalo de bloco. Muito bem, vamos lá. Tempo de locução. Tem coisa mais chata do que o locutor ficar no teu ouvido mais de 2 minutos? Fala sério, pastor. Verdade. Tem coisa mais chata do que isso? É complicado.
Não é uma pregação, né? Pronto, falou tudo. Não é uma pregação, você não está lendo um livro para a pessoa. Tempo de locução. Vamos começar pelo básico. Existe uma trilha que está rodando atrás da sua voz, que é uma música de fundo que vai estar rodando atrás da sua voz. Só repete a trilha, né? Porque às vezes a pessoa vê trilha, trilha, trilha. A trilha é? A música que está rodando no fundo enquanto você está falando. Essa trilha nas rádios profissionais, ela não dura mais do que 40 segundos. 40 segundos depois a vinheta vai cair. Ou seja, a vinheta é aquela chamadinha, por exemplo, Rádio Fonte, a melhor gospel da web. Ela vai cair. Você vai ter 40 segundos para falar. Se em 40 segundos você não conseguir mandar o seu recado, a vinheta vai te atropelar. Então, na verdade, tem um tempinho para você falar o que vai acontecer. Exatamente. É muito pouco tempo, não, JG? 40 segundos? Em 30 segundos você consegue colocar 69 palavras. Então, em 30 segundos. Então a gente pode dizer então que a gente fala pouco, na verdade, então. O locutor não tem que falar muito. O locutor tem que ser objetivo, ele tem que ser alegre e ele não pode ocupar o tempo da música enchendo linguiça, que é o que a gente costuma chamar na linguagem de rádio, o jargão da rádio. Você não pode encher linguiça, ou seja, quando você começar a falar, você tem que saber o que você vai falar, direcionado para quem você vai falar, ou seja, não perder tempo conversando coisas desnecessárias. Uma dica seria a pessoa anota num bloquinho? Olha, eu não diria para você anotar. Eu diria para você traçar dentro da sua cabeça o que você vai falar. Porque se você anota, você vai parecer um robozinho lendo aquilo ali. Entendeu? Mas o anotar, assim, quando eu digo, seria para você primeiro ser um treinamento. Sim, aí funciona. Para quem está começando. Isso, para quem está começando é o ideal. Entendeu? Porque assim, quando você vai fazer a locução, você traçou na cabeça, por exemplo. Eu tenho que falar do nome da rádio, eu tenho que dizer a hora, eu tenho que dizer algum recado que tiver na minha tela e depois, provavelmente, alguns usam, outros não usam o nome da música do bloco inteiro. Você pode falar só a primeira música e deixar o bloco seguir. Então você vai ter 40 segundos para fazer isso. Você não precisa correr, narrar corrida de cavalo, não vai resolver. Tranquilo. Você tem que ser tranquilo. Quantas palavras em 30 segundos? Em 30 segundos cabem 69 palavras. Tá? Detalhe. A velocidade que você vai falar não vai fazer diferença. A gente vai falar daqui a pouco, Daqui a pouco a gente vai falar. O que vai determinar isso a gente vai falar lá na frente para você o que é. Tá? Então assim, você vai ter 40 segundos para falar. Entendeu? É a base. Mas assim, como é uma rádio voltada mais para o público gospel, normalmente a tendência é você esticar um pouquinho mais esse tempo, até 1 minuto, 1 minuto e meio, para facilitar para o locutor. Porque às vezes você vai ler algum recado, você vai mandar... tem o nome das igrejas, endereço da igreja, telefones, alguma coisa assim para falar, recado de WhatsApp, entendeu? Quando você vai abrir um bloco para fazer para trazer recado de WhatsApp, você vai usar uma trilha maior, que é a música de fundo. Normalmente essa trilha, ela dura até 3 minutos, é o tempo máximo que essa trilha vai durar. Depois disso a vinheta vai cair, não tem história. Então vamos lá, tempo de locução então, geralmente é 30 o básico é 40 segundos. 40 segundos, pode estender um pouco, até porque não tem uma receita de bolo. Isso, exatamente. E esse tempo é justamente o tempo da locução, o que vai levar entre um bloco e outro, lembrando que o bloco é justamente aquele prazo que você fala e chama as músicas que vão... Detalhe, bem lembrado com relação aos blocos, os blocos de músicas, normalmente nas rádios profissionais, eles usam blocos com 3 a 4 músicas no máximo, tá? 3 a 4 músicas. Quando você vê lá, por exemplo, uma rádio dizendo, são 1 hora de música sem intervalo. Não pense você que não vai ter locução naquele ali, vai ter locução. Mas a locução que vai ter, não vai ser o locutor que vai falar, entendeu? Vai ser alguma vinheta que vai cair ali no meio. Simples assim, o locutor vai ficar quieto. Entendeu? 1 hora caladinho. O locutor, na verdade, então, ele é mais como um mestre de cerimônia, né? Ele vai ali trazendo o que vai acontecer, dando um recadinho para aquilo que vai acontecer e soltando aquilo que está acontecendo. Exatamente. Seguinte, ele é mais um operador misturado. O locutor de FM hoje, ele tem que ser locutor, telefonista, operador de áudio e ainda tem que entender um pouquinho de informática. Porque ele vai ter que abrir o WhatsApp, vai ter que abrir a ferramenta, vai ter que colocar o ouvinte no ar, ele vai ter que soltar a vinheta, ele vai ter que soltar a música, ele vai ter que resolver tudo ali. Sim. Entendeu?
Algumas rádios mais que são consideradas rádios raízes, ela usa um operador e um locutor. Eu, se me colocar para trabalhar desse jeito, eu fico mais perdido que segue em tiroteio. Eu faço os dois ao mesmo tempo, aliás, faço tudo ao mesmo tempo. Vocês já viram eu trabalhando, você sabe como é que é. Às vezes fica aquela loucura, tela abrindo para tudo que é lado e eu tô lá trabalhando. Então tá bom. A gente vai pular agora para o nosso próximo tópico, para o nosso próximo desdobramento básico. Lembrando a você que é um curso básico de locução. É claro que se alguém estiver vendo isso, que seja profissional, ele vai discordar de muita coisa, Com mas certeza. o nosso objetivo não é formar, né, profissionais do rádio. O nosso objetivo é trazer uma linguagem simples, Rápida básica, e objetiva. Então, o nosso próximo desdobramento é vícios de linguagem. O que são os vícios de linguagem? Está aí na tela para você, são todos os termos que destoam exageradamente da linguagem culta. É isso aí, galerinha. Estamos de volta, galerinha. É isso Aí. E coisas do tipo. Aham. Olha, dói no ouvido quando o locutor abre um bloco com é isso aí, galerinha, estamos de volta. É porque o pessoal do YouTube geralmente costuma, né? E aí, galerinha do YouTube, né? É um jargão que eles já utilizam. Virou vício. Mas na verdade virou uma forma de você se comunicar com outro público, né? Por exemplo, finalizei o bloco de música. Vou retornar. Vou pro comercial, por exemplo. Toquei Aline Barros, música tal, e assim tá. Vamos pro intervalo comercial, já tô de volta. Quando o cara volta do comercial, é isso aí, galerinha, já estamos de volta. Toda vez. Gente, não existe isso na locução. Você vai se tornar repetitivo e chato. Aham. Chato. É chato. Isso é muito comum de acontecer. É muito, principalmente o pessoal de rádio pirata. Eu mesmo falo isso direto. E aí, pessoal, estamos de volta. É simples. Já estamos de volta, a Rádio Fonte, a melhor gospel da web. Hora tal, seu tal, tantas horas e tantos minutos. Pronto. Simples assim. Outra coisa, locutor, não tem que ficar repetindo o seu nome. Aham. Você fala o seu nome no início, lá no meio e lá no final quando você estiver indo embora. Tem um vício engraçado que a gente fala muito. Na verdade, eu acredito que seria um vício de você não ter um vocabulário, Palavras. um vocabulário bem, né, bem apurado. A gente fala muito Esse, né? Oh, quando o pastor às vezes começa com esse, né? Quando eu tô lá do outro lado da vontade de entrar pelo computador e vem cá, mas... Tira o né da boca. Me dá ele aqui, deixa eu levar o né embora. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Olha ele aí de novo, né? Devemos ficar muito atentos com os vícios de linguagem que destoam exageradamente da linguagem culta. A linguagem culta ela é muito importante. Ler antes de... Isso, bem lembrado. Né, saber, né? Não, né? Saber sobre o assunto que você está falando. Seriam dicas assim, isso? Olha, assim, se você tem um texto na mão, que você vai ler ele ali, leia 3 vezes, pelo menos, antes de abrir a boca para ler aquele texto. Porque quando você está lendo, se você erra uma vez, bacana. Errou 2 vezes, chato. Errou 3ª vez, quero matar o locutor. Se eu for diretor, eu quero entrar lá no estúdio e matar o locutor. E o ouvinte também acaba perdendo a atenção dele, né? Perde. Porque assim, quando você começa um texto, aqui, a Chiquinha da Silva ali na esquina, bateu o carro e tal, aí você começa a enrolar, daqui a pouco você tá, Dá uma travada, né? Não pode. Quando não sabemos totalmente o assunto, a gente trava. Trava. Entendeu? Então assim, leia o texto que você vai ler pelo menos umas 3 vezes antes, para quando você entrar no ar, você está com ele gravado, pelo menos a metade dele gravado no seu cérebro, porque você não erra. Tá? Não adianta correr na leitura. Leia com calma, tá? Observe a pontuação, não engula a pontuação, porque é horrível quando o locutor está falando que ele não faz a pontuação, dá um sentido totalmente diferente. Ou seja, você que matou as aulas de português, vai ter que fazer uma revisão. Vai ter que arrochar aí. Pode caçar jeito de ler, filho. Então vamos para o próximo, Vamos lá. próximo desdobramento, próximo tópico.
O próximo tópico é velocidade da locução. Esse é bacana. É a velocidade que as palavras são pronunciadas durante um bloco de locução. Precisa ser Ayrton Senna para... O que aconteceu com a Ayrton Senna? Não segurou? Não segurou não, né? O narrador de corrida de cavalo também não resolve. Né? Fale normal. O que dita a velocidade da locução é a trilha, a música que está rodando no fundo. Se você está usando uma trilha lenta demais, você pode correr fazendo corrida de narrando corrida de cavalo. Só sobre o Ayrton Senna, na verdade, o que a gente quis dizer foi que ele não conseguiu frear. Então, quando a gente fala muito rápido, não vai parar. Aí a gente acaba não entendendo nada, né? Exatamente, porque você vai engolir palavras. Foi isso que a gente quis dizer, não desmerecendo, né? Ayrton Senna, nosso lenda. Herói, né? Ayrton Senna. Então, olha só, se você vai fazer locução, não adianta falar rápido. Não vai resolver. E não adianta, mais uma vez eu vou falar, não adianta inventar voz. A voz que você vai colocar no ar é a sua voz. E simples assim. Você não tem que, boa noite, senhoras e senhores, eu sou... Não. É simples assim. Boa noite, senhoras e senhores, cheguei. Acabou. Nosso próximo desdobramento, já estamos finalizando. Isso. Então, o nosso próximo desdobramento é justamente isso, a impostação da voz e a dicção. Vamos lá. Impostação de voz. Fala aí, pastor Zé. Normal, como o senhor fala normal. Boa noite, essa é a Rádio Fonte, a melhor gospel da web. Agora conversa comigo. Tô conversando, normal. Tá vendo a diferença? Você dá simples. Você dá uma enfirulada. Mais nada. Ah lá, tô conversando contigo normal, né? Boa noite, essa é a Rádio Fonte, a melhor gospel da web. Mudou o quê? Nada. A única coisa que eu fiz é o quê? Eu trouxe minha voz um pouquinho mais pro diafragma, entendeu? Falei um pouco mais lento, porque não adianta você correr que você não vai ter uma dicção bacana. Fale normal, não precisa correr, não precisa aquela agonia de, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Só fala, simplesmente assim. Converse como se estivesse na sala da sua casa conversando com o vizinho. Eu noto também que muitas vezes, para mim, eu estou dizendo as palavras de forma correta, só que quando eu vejo a gravação, as minhas gravações, tem algumas palavras que eu como algumas letras, a gente, né? Plural. Oh, meu Deus. Não só o plural, eu digo várias outras. Para você, a palavra saiu perfeitamente, mas quando a gente escuta, a gente comeu algumas letras, não somente plural, singular, mas também palavras que a gente acha que pronunciou direito. E não foi. E não foi, né? Olha, eu estava ouvindo uma rádio aí, inclusive uma da rádio até gospel, porque não vem ao caso o nome. O locutor falou, são 22 horas e 12 minutos. Aí... Tá perfeito, não é? Tá faltando só um S na Faltou. O S virou sopa. Você tá entendendo? Então, assim, vai fazer locução, tenta ser objetivo. Olha, outra coisa, locutor falar demais, erra. Locutor falou demais, erra. A gente só tá falando demais agora porque tá treinando. Explicando. Entendeu? Então, assim, vai fazer locução, só fale o que é necessário. Você não tem que inventar voz, você não tem que inventar texto. Seja você, divirta-se. A outra coisa, a sua alegria vai ser percebida do outro lado. É verdade. A sua alegria vai ser percebida do outro lado. Você e é o que pode chama. ter certeza. E é o que vai chamar a atenção. O que vai prender a atenção do teu ouvinte usuários. É a maneira que você fala, ou seja, aquela vontade, aquele gingado, aquela coisa assim, tá, pô, bacana, tá, entendeu? Você tem que prender a atenção do teu ouvinte com brincadeiras. Você não precisa ser... Sobre a questão do bom humor, uma vez eu recebi uma dica de um colega, eu estava terminando a pós-graduação, e a gente teve uma aula sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento humano, e nessa aula ele me deu umas dicas porque ele tinha uma força de caráter aguçada, que era o bom humor. E a gente sentou junto, e aí o exercício era justamente para a gente dar dicas uns para os outros sobre aquela força de caráter que a gente tinha aguçado. E ele me disse o seguinte, perguntei para ele, como é que você faz para ser bem-humorado? Aí ele disse que ele era bem-humorado porque o pai dele
era alcoólatra e chegava em casa todo dia bêbado e ficava chato, e ele tinha que fazer alguma coisa para poder suprir aquele momento ruim que ele estava passando. Então ele disse que começou a escutar piadas e ele começou a aprender a contar piadas. É claro que não Sim. piadas que Mais pesadinho. leves, né? Piadinhas bobas, né? O besterol, o famoso besterol, né? Ah, Piadas besterol. E ele começou a aprender essas piadas, ele disse que via muito Chapolin, muito Chapolin é legal. Chaves, né? Então ele começou a ver isso e ele começou a ver stand-up comedy. E aí ele começou a pegar a manha de falar piadinhas, soltar piadinhas na hora que o clima estava muito pesado. E aí ele me deu essa dica e eu, com o tempo, eu até aprendi um pouco que a gente precisa mesmo ver coisas bem-humoradas para quando a gente estiver conversando com as outras pessoas, a gente não ser tão monótono. porque olha só, a gíria, quando você está fazendo locução, tem que ter. Ache bom ou ruim, é rádio gospel, é rádio institucional, você vai ter que falar algum tipo de gíria. Você não precisa falar uma gíria que vai ofender a pessoa, entendeu? Mas assim, quando você está fazendo locução, a gíria ela vai ser legal, porque ela vai tornar a tua locução uma locução mais alegre. E outra coisa, é melhor rir do que chorar, né? Verdade. Chorar enche os olhos e tapa na areia. É verdade. Bacana. Então tá aí, dica aí para você não ser monótono, dicas de locução. Bom, a gente está encerrando esse primeiro treinamento sobre locução e a gente tem esse projeto. Quero agradecer demais a presença do JG. JG, para quem não sabe, é meu irmão. Oi. Dá um abraço, mano. Nem pode abraçar, né? Não, mas aqui a gente já é de Tá casa. de longe. E aí a gente agradece muito. A próxima fase vai ser já eu pegar o pessoal e já levar para dentro do estúdio, né? Sim, quem tiver interessado então, quem gostou desse vídeo, quem se interessar, eu vou abrir porque a gente está fazendo esse vídeo aí para a igreja, mas eu vou colocar ele aí no meu canal do YouTube. Pode falar. O pessoal que estiver interessado, não precisa vir pensando que, não, minha voz não é legal. Isso não vai ter influência nenhuma, tá? Pode vir que a gente vai chegar, vai conversar, vai te explicar, vai fazer você se soltar, entendeu? Você precisa estar solto atrás do microfone, não precisa ter medo. As pessoas que estão lá do outro lado não vão te criticar, porque primeiro que nem está te vendo. Já começa por aí. Verdade, é nem vai estar te vendo. vantagem. Por que tu acha que eu fui pro rádio? Além de ser feio. Ai, meu Deus, isso foi boa. Entendeu? Então, e outra coisa, é um projeto totalmente gratuito. Né? Totalmente gratuito. A gente não tá aí fazendo nenhum tipo de cobrança. O que a gente quer mesmo é ver essa galera, né? A galerinha. Fala aí, galerinha. A gente quer ver esse pessoal aí todo se interagindo e gostando, se soltando, porque quanto mais pessoas tivermos, né, disponíveis no ministério... Assim, pastor Zias, deixa eu dizer uma coisa. Das pessoas que eu vou ouvir, o básico, padrão de quase todas as rádios são 5 locutores, correto? A média é de 4 horas, só que como o pessoal precisa trabalhar, como é um projeto que é filantrópico, eu acredito que uma média de 2, 3 horas para cada locutor vai ficar um negócio legal, entendeu? Outra coisa, o locutor pode se preparar, que alguns vão ter que aprender a operar também. Só os que não conseguirem mesmo, aí vai ter operador. Mas se tiver muita gente, a gente pode colocar uma dupla sempre, né? Sempre, um operador e um locutor. Então põe uma dupla sertaneja lá, né? Verdade. Então, muito obrigado, JG. Por nada. Um grande abraço para todos que curtem a Rádio Fonte. Um abraço para todos que vão abraçar esse projeto. Um grande abraço ao Bispo Ronan, Bispo Rose, que são aí os nossos líderes. Nada que é feito sem anuência e ao que eles saibam, né? Nada é feito sem a tutela e o conhecimento dos nossos bispos. Então, a gente quer agradecer e incentivar você através desse primeiro vídeo de treinamento sobre locução. Os próximos vídeos nós vamos fazer treinamentos para vocês saberem como utilizar as ferramentas digitais, como você vai
habilitar uma rádio web, como você desabilita essa rádio web, como você vai sincronizar, né, o seu streaming de web rádio, quais são as ferramentas que você vai utilizar para sincronizar, quais são as ferramentas que você vai utilizar para tocar as músicas, para soltar as vinhetas, o que você precisa para você falar, o que você precisa para você tocar, enfim. Então, nós estamos lutando e muito empolgados e otimistas com esse projeto. Espero que vocês abracem, espero que vocês realmente se interessem e lembrando sempre que quando você se interessar, qualquer um que estiver vendo esse vídeo se interessar, entre em contato conosco. No vídeo aí vai estar aqui embaixo a descrição, vou estar colocando um e-mail, vou estar colocando informações para todos que se interessarem entrar em contato para a gente poder dar um pontapé inicial no projeto. Ok. Muito Obrigado, obrigado. boa noite. Boa noite.